Olá, eu sou a professora Ângela Carvalho, de Língua Portuguesa, e hoje nós vamos falar sobre tirinha para o 7º ano. Para começarmos a nossa aula, vamos ficar de olho no texto aqui com a tirinha que eu trouxe para vocês aí na tela, do Maurício de Souza, da Turma da Mônica. O que nós temos aí é a apresentação das duas personagens, a Mônica e a Magali, numa situação em que elas estão colhendo uma maçã, não é? Então, vamos ler juntos. Segura aí, Mônica. Opa! Esta era a última. Pega, Mônica. Eu não. As melhores vitórias são compartilhadas. Como vocês podem perceber, as tirinhas, elas são muito parecidas com as histórias em quadrinhos, não é? Vocês observam aí a apresentação de personagens inseridos em quadros, uma narrativa inserida em quadros. A diferença entre as histórias em quadrinhos e as tirinhas é a quantidade de quadros que narram essa história. Nas tirinhas, geralmente, esse número de quadros é inferior a 5, é uma narrativa pequena que pode ser apresentada tanto na horizontal, como esta que vocês veem aí na tela, quanto na vertical. A primeira tira que surge no mundo, ela provavelmente surgiu nos Estados Unidos para compor uma parte do jornal, né? Uma parte de entretenimento. Então ela já surge assim, curta, pequena, com formato de recorte mesmo, por isso o nome tira, tá? E a primeira que surge é a tirinha publicada no mundo, foi a The Yellow Kid, que é o menino amarelo, tá? Esse menino com um aspecto chinês, usando sempre uma camisola amarela com dizeres nessa camisola. Ela estreou oficialmente no jornal New York World, nos Estados Unidos. Essa personalidade que eu trago para vocês hoje é o Maurício de Souza, um dos maiores cartunistas do Brasil, né? É ele que criou a Turma da Mônica, tão conhecida no nosso país. Quando ele foi questionado sobre o seu trabalho em uma entrevista para o jornal Folha de São Paulo em dezembro de 1982, ele respondeu o seguinte sobre o seu trabalho: eu faço histórias para contar histórias. Na minha infância eu vi muitas e até hoje meus avós me contam algumas. Ou melhor, me ensinam a ser um contador de histórias. Essa declaração do Maurício de Souza é extremamente importante para que a gente entenda que o gênero tirinha ele está apoiado num gênero narrativo, ou seja, ele conta uma história. E como toda narração, ele precisa conter os elementos de uma narrativa, o começo, o meio e o fim. É por isso que nós vamos retornar à tirinha do início da nossa aula. Observem. Essa tirinha ela é composta por 3 quadros, apenas 3 quadros, ela é pequena. Então, por ter apenas 3 quadros, fica claro que fica mais fácil da gente entender que o primeiro quadro é o início, o quadro do meio é o próprio meio da narrativa e o final representa esse fim, né, da narrativa. Mas observe quais elementos tem que ter em cada parte dessa narrativa. O início, ele precisa conter a apresentação dos personagens. Tá? E nesse caso você tem a apresentação da Mônica e da Magali, não é? E também a situação inicial, ou seja, a situação em que esses personagens estão inseridos na história. E no caso aqui, o que nos é apresentado é a situação em que a Mônica e a Magali estão colhendo fruta, no caso a maçã. No meio da narrativa se estabelece uma complicação, né? E é essa complicação que vai gerar de fato a história. No caso da nossa tirinha, a complicação se dá ao fato de ter apenas uma maçã para 2 amigas, não é? E sabemos que a Magali ela é uma personagem muito gulosa, então tá aí a complicação que deverá ser solucionada no último quadrinho, ou seja, o fim, não é, deve conter a solução dada ao problema, não é, que vamos chamar de desfecho, que no caso aqui da nossa tirinha, a Mônica ela trouxe essa solução compartilhando a maçã com a sua amiga Magali. Então nós temos os 3 elementos da narrativa bem construídos aí em 3 quadros da tirinha. Agora eu trago para vocês as características das personagens, o quanto essas características são importantes na construção de uma tirinha. A tirinha ela é um gênero muito curto, não é? Ele não tem tempo de explicar quaisquer mudanças drásticas no comportamento de um personagem, não é? É necessário que haja consistência na construção
tanto de comportamento do personagem, quanto roupa, cabelo, jeito de falar. Não pode haver mudanças muito drásticas nesses personagens. A tirinha não tem tempo de explicar. Olhem para a tela de vocês e observem esses 4 principais personagens da Turma da Mônica tão conhecidos. Você tem aí, numa única olhada, o que nós percebemos são as características fundamentais de cada personagem. Você tem aí a Mônica, né, invocada, séria, de olho no Cebolinha, que por sua vez se apresenta aí risonho, provocador. O Cascão logo embaixo, medroso, né, olhando para o que o Cebolinha está fazendo e já pensando aí que podem apanhar. E a Magali super tranquila, preocupada apenas em comer, né, principalmente sua fruta favorita, aí, a melancia. Então, facilmente a gente consegue perceber essas características desses personagens. E veja como é importante. A Magali, por ser gulosa, essa característica fundamental e consistente da Magali foi fundamental para que a gente entendesse a tirinha que nós analisamos anteriormente. Porque o fato da Magali ser gulosa e doar a sua última maçã para a Mônica demonstra aí a amizade profunda que ela tem pela Mônica. Não é? Isso faz com que o entendimento da tirinha a respeito do seu próprio tema, que seria a amizade, companheirismo entre duas amigas, fique ainda mais forte. Concluindo assim no final, a Mônica dividindo essa maçã, falando aí sobre o companheirismo entre duas amigas. E aí eu trago para confirmar aquilo que nós estamos dizendo, como tudo começou, né? Para mostrar para vocês o quanto é importante essa consistência no personagem, eu trago a primeira tirinha em que a Mônica aparece numa tira de jornal. E vejam como ela mantém ainda esse aspecto, né, dela aí de ser brava, de ser invocada, não ter muito paciência, principalmente com o Cebolinha. Então olha o que tá sendo dito aí. Já na primeira tira, a Mônica mostra que veio e o Cebolinha começa a conhecer a sua força. E aí ela já bate no Cebolinha com um coelhinho desde a primeira tira. Veja a consistência desse personagem. Bom, e para concluirmos, né, terminarmos essa ideia aí, é importante que na tirinha nós observemos aí a utilização da linguagem verbal e não verbal. A tirinha, por ser curta, ela vai brincar com essas duas linguagens, né, que vão se conversar o tempo todo. Eu trouxe para vocês uma tirinha que ela é desenvolvida em sua linguagem verbal toda nas legendas. E lembrando que a linguagem verbal é o texto escrito, é a parte onde contém palavra, e essa está sendo representada pelas legendas. Enquanto a linguagem não verbal não contém palavra, é representada pela utilização das imagens, que por sua vez precisa ser coerente com o que está sendo escrito aí, exposto no texto escrito. Vamos ver como é que essas imagens elas conversam com o texto escrito. Você tem: amizade nem sempre é pensar do mesmo jeito. E vocês podem perceber que o Cascão, ele está demonstrando, tanto em sua expressão facial, quanto na negativa do seu dedo, que ele não está concordando com o plano do Cebolinha. No próximo quadro, você tem nas legendas: mas abrir mão de vez em quando. A fisionomia agora do Cascão, né, nas imagens, demonstra que ele não está muito satisfeito, mas que em nome da amizade, de vez em quando, ele faz o que o Cebolinha quer. No terceiro quadrinho, você tem amizade como ter um irmão. E aí você vê uma imagem coerente com o que está sendo escrito, os dois amigos abraçados em comunhão, né, em amizade. E o último quadro diz que não mora na mesma casa. E você vê uma imagem também que concorda com o que está sendo escrito, se despedindo, onde o Cascão entra em sua casa e o Cebolinha segue seu caminho, mostrando que eles não moram na mesma casa. E para finalizarmos a nossa aula de hoje, eu trouxe para vocês um desafio, né, que consiste aí na leitura dessa tirinha que eu trouxe para vocês, onde vocês vão ter que identificar as características que falamos nesta aula das tirinhas, não é? Quais as características que fazem com que você entenda que esse texto que eu trouxe para vocês é uma tirinha? E qual é a mensagem passada, né? E qual é o único quadrinho nessa tirinha que só possui linguagem não verbal? Eu quero o único quadro que possui apenas uma linguagem não verbal, que só tenha imagens. É isso aí, gente. Na próxima aula, nós vamos responder esse desafio, tá certo? É isso, eu quero me despedir de vocês. Até a próxima aula. Tchau!